E aí pessoal, mais que um esporte, Marcos Koga, vamos no modo livre hoje, no modo podcast, pra dar minha opinião, não tem texto, não tem roteiro, vou falando o que vem na mente aqui, né, a gente vai falar um pouco sobre o Daniel Alves. Deixa seu like, se inscreva no canal pra me ajudar a chegar em 1000 inscritos, isso aí pessoal, vamos pro vídeo. Vamos falar aí no modo livre, dando a minha opinião, eu sei que ninguém gosta muito desse tipo de vídeo, né, da opinião dos outros aí, mas vamos falar um pouco a minha opinião, baseado na opinião dos grupos do Facebook, né, na opinião do povo. É o que eu vejo as pessoas comentando, as pessoas falando. Eu não tô comentando muito aí no Facebook, nos grupos do Facebook, né? Mas eu leio bastante, acompanho bastante e tenho observado aí a opinião do povo. Falar sobre o Daniel Alves. Eu sei aí por último sobre o Daniel Alves, uma notícia de hoje, né? De ontem, segunda, terça-feira. Uma das últimas notícias aí do Daniel Alves, né? Dessa semana é que o Tite não vai convocar ele para a Copa do Mundo. Já tá planejando aí uma outra opção, uma outra alternativa para lateral direita, né? Que o Daniel Alves aí, em um primeiro momento, ele queria ficar na Espanha e chegou até negociar lá com o rival do Barcelona, lá, como que é o nome? Espanhol da Catalunha. O Daniel Alves chegou até a negociar com esse clube aí para poder continuar lá em Barcelona, lá na Espanha, lá na vida dele. Ficaria por lá e voltar pro Brasil seria a segunda opção aí do Daniel Alves. Se tem uma coisa que eu tô gostando de falar aqui nesses vídeos é para lembrar que eu não sou jornalista, né? Aqui a gente comenta a notícia, né? Eu vejo a notícia e a gente começa comentando sobre esse assunto. Não que eu tô informando, não que eu tô dando a notícia em primeira mão. Longe disso, né? Eu não quero seguir essa profissão, não quero seguir esse caminho. Eu gosto desse formato do YouTube que é meu podcast, onde a gente pode falar sem limites, né? Sem barreiras. É só a gente falar, né? Da nossa própria opinião aqui sobre o assunto, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo faz aí, né? Todo mundo tem seu próprio ponto de vista, né? A sua própria visão aí sobre o mundo. Vamos aí comentar aqui, né? Essa notícia ainda falando sobre o Petralha e o Daniel Alves, né? Esse Daniel Alves aí deve ser um cara gente boa, né? Boa praça. O Petralha ainda tá querendo ele, mesmo depois de todo esse tempo, depois de quase um ano aí de ter levado um não. Daniel Alves, né? Que era pra ter vindo jogar no Atlético em 2021. Mesmo assim, o Petralha ainda tem gente, não sei até onde que é verdade isso, né? Não tenho contato com o Petralha, nem com ninguém próximo dele, dizendo que o Petralha ainda tá correndo atrás do Daniel Alves, né? Não sei até onde isso é verdade. Pelo que eu vi lá na última entrevista do Petralha, ele comentou sobre uma parceria do Atlético com o Daniel Alves, o projeto social do Daniel Alves, né? Da categoria de base, o desenvolvimento de jovens atletas, era interesses aí das duas partes, além dele jogar, corresponder como um jogador de futebol. E o Daniel Alves ainda nessa semana, na próxima semana, sei lá quando vai demorar ainda pra resolver aí seu futuro no futebol, né? Ele deve ter motivação dele pra ele ainda continuar, né? Depois de tantos títulos, depois de tanto tempo como jogador, os jogadores mais vitoriosos do mundo, o que mais ganhou título, a motivação principal dele era disputar a Copa do Mundo, né? E sem essa motivação, a vontade dele de jogar vai cair muito. Aí eu não sei se seria uma boa aí pro Atlético Paranaense, né? Que o Atlético Paranaense precisa de um lateral direito pra ser o titular. Ser um titular na Libertadores, na Copa do Brasil, e trazer o Daniel Alves só para um projeto, por uma amizade, por marketing, né? Eu acho que não é por aí. Vai dar resultado. O Atlético Paranaense precisa urgente de um lateral direito para já, para ontem, para jogar, para ser o titular. O Daniel Alves desmotivado, em fim de carreira. Desculpe aí, Daniel Alves, nada contra você, né? Mas que você viesse com sangue na veia, com sangue nos olhos, a ganhar a Libertadores, né? Se não for assim, sem vontade, desmotivado, eu prefiro que seja outra pessoa, né? No titular aí, que seja outro jogador para lateral direita. E como eu havia dito no começo do vídeo, o Tite já falou, acho que num podcast, né? Se eu estiver enganado aí, eu não vi, não tô assistindo muitos podcasts aí, mas que o Tite falou que não garante a convocação do Daniel Alves, né? E aí também já é um problema para a seleção brasileira. Porque depois de todo esse tempo, né, da Copa de 2018, e a pandemia, e agora a volta da seleção brasileira, e o Tite só agora vai se preocupar com uma renovação aí na posição, né? Que ele tava apostando no Daniel Alves, titular era o Daniel Alves, foi nas Olimpíadas, e o Tite aí demorou
demorou até o final aí dos tempos pra pensar numa alternativa pra lateral direita, né? Por isso que a gente pensa, né? Nossa, o Brasil tem alguma chance, vai conseguir fazer alguma coisa aí nessa Copa, esse ano de Copa. A gente vai fazer bastante vídeos aqui falando sobre a Copa e sobre a seleção brasileira. E a gente pensa, né? Imagina, nossa, esse ano aí, por que não o Tite não consegue fazer alguma coisa, né? Chegar numa semifinal, fazer bonito, ganhar de alguma seleção forte aí na Copa. Mas é esse tipo de problema aí, pô, o cara demorou aí até o último segundo, o último minuto pra pensar em alguém pra lateral direita, né? Ele teve anos e anos pra renovar a seleção e deixou pra última hora. Agora vai ter que quebrar a cabeça pra achar um lateral direito aí pra corresponder, né? Deve ter, né? Algum outro aí. Com certeza tem algum lateral direito aí, né? Eu não tô meio por fora, assim, do futebol da Europa, né? Na atualidade. Mas com certeza deve ter algum outro nome aí na Europa, em um grande time da Europa, entrar no lugar do Daniel Alves. Mas isso aí, cara, é isso que eu penso, é isso que eu acho sobre o Daniel Alves no Atlético Paranaense. Queria que ele viesse pro Atlético sendo titular da seleção. Ele iria ter uma moral, iria ter motivação. Mas se vir já descartado, tá fora do baralho, ele mesmo não vai corresponder, né, à expectativa da torcida, que é alta, né? Que chegar numa semifinal, numa final de Libertadores. E é isso que eu penso. E problema do Tite, problema da seleção brasileira, né? Que vem Copa, vai Copa, as coisas não andam, continua nebuloso, continua confuso. A convocação da seleção brasileira a gente sabe, né? Não são os melhores, né? São talvez aí os melhores. Vocês entenderam, né? Eu não posso ficar falando tudo que eu tenho vontade. Seleção brasileira, né? Problema do Tite, problema do estado da seleção. Continua aí, né? Nossa querida seleção brasileira. Continua tudo muito confuso e nebuloso. Mas é isso aí, pessoal. Deixa o like e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu? Valeu.